Vamos iniciar agora um trecho extraído de um resumo do livro do Dr. Norberto Kepp sobre inversão. E esse trecho está no livro A Glorificação. Sabemos que o ser humano não percebe o processo de inversão em que ele vive, mas através de análise dos estudos, ele pode perceber. Então, inversão, tipos comuns, como os exemplos que eu vou citar: a honestidade é para os tolos, o amor é para os bobos, e assim por diante. Tudo que se mostra em relação aos sentimentos e tudo mais, numa inversão muito grande que só prejudica o ser humano. Então vamos ver agora o extrato do livro A Glorificação, de Norberto Kepp. No ano de 1977, depois de imensas dificuldades no trato dos indivíduos em psicanálise, comecei a notar um fator que se tornou fundamental na percepção da atitude neurótica: o processo de inversão. Desde que nascemos, iniciamos um processo de entrar em contato com o mundo e todas as suas coisas em uma sequência ilimitada. A isso podemos dar o nome de revelação, que é praticamente o centro de toda a existência. No entanto, o homem fez uma inversão em seus conceitos, principalmente sobre a vida, a verdade, querendo vê-las como algo inócuo para si mesmo, e passando mesmo a acreditar que seriam produtoras de grande sofrimento. Deste modo, criou o sistema social invertido, seja no âmbito político, econômico, etc., que se tornou um pesado fardo para si mesmo. A inversão que o ser humano realiza é sempre em relação à verdade. Ele não aceita a verdade. Isso acontece toda vez que negamos, omitimos ou alteramos a realidade. Queremos pensar que para permanecer no bem, teremos de sofrer os açoites da realidade, como se ela fosse um castigo imposto pela vida sobre nós. Tentamos pensar ainda que o mundo precisa de nós, que a humanidade perderia muito com a nossa morte, Nero, que até o próprio Criador se beneficia com a nossa existência. Importante verificar conscientemente o que é inversão, percebê-la de forma muito clara e verdadeira. Saber que quando estivermos fora do bem, estaremos invertidos. O fato mais importante no processo de conscientização é a total inversão que fazemos, querendo crer que o ato de ver causa-nos prejuízo. Quando vemos, nós estamos ganhando com isso. Tal ideia ocorre devido à oposição sistemática que fazemos contra a realidade, pretendendo substituí-la pela nossa imaginação. E, como a consciência é a voz da realidade, a voz de Deus, como diz o povo, nós a desprezamos. Queremos crer que somos os doadores de tudo que existe de bom, de maneira que o próprio Criador seja beneficiado pelo que fantasiamos. Então, importante ver a realidade, aceitar e sentir que somos criaturas, que Deus é o nosso provedor.
Prestemos atenção nesta frase: o ser humano trocou a verdade por sua fantasia. Deus por sua imaginação, querendo crer agora que o infinito está no que pensa. Vamos refletir sobre isso. Não há problema algum que nos cause dano, mas todo o perigo está em nossa atitude de não querer ver o que existe, colocando em seu lugar a fantasia que criamos. Passamos tão rápido pelo tempo que cada minuto, cada ação, cada sentimento bom não aproveitado é a própria vida perdida. O que temos, afinal de contas, de disponível é o tempo, pois na essência somos imodificáveis. Estamos assistindo ao desmoronamento da maior fantasia que o ser humano elaborou em sua existência, a perenidade do elemento material. Todo grupo de indivíduos que sempre usou das riquezas físicas para se aliar da verdade, da verdadeira realidade, está atarantado. Felizmente, grande parte da humanidade tem uma concepção diferente. Esse grupo silencioso é que vem conservando a humanidade em algum equilíbrio. O ser humano trocou a verdade por sua fantasia, Deus por sua imaginação, querendo crer agora que o infinito está no que pensa. Deste modo, pensando que o petróleo, as florestas são inacabáveis, eles o seriam como se a fantasia fosse onipotente e a realidade medíocre. O Criador deveria ser pequeno e o homem incomensurável. Devido à descoberta que realizei sobre a inversão psíquica, tenho possibilidade agora de notar a tremenda confusão que fazemos entre as nossas atitudes e a própria verdade. Ficamos na imaginação de que o Criador age mais ou menos como nós, com um pé na realidade e outro nas negociações do momento, procurando esquecer sua condição de perenidade. Desse modo, queremos um eterno volúvel. Estou dizendo que Deus não está sentado em um trono com um livro na mão para estudar, caso por caso. Ele é a beleza pura, a magnificência total. Nós é que giramos ao redor disso, do modo que nos permitimos. O processo psicológico, denominado projeção, explica um fenômeno curioso: a colocação de Deus nas instituições, como se ele lhes tivesse dado exclusividade. Assim sendo, fizemos um hiato desnecessário entre nós e a verdade, criando um fosso aparente entre o mundo e o Criador. Teoricamente, todos sabemos que qualquer coisa que existe pertence à verdade. Porém, fizemos uma divisão imaginária entre o universo divino e o humano, exatamente como dividimos o próprio interior, doando um ao Criador e outro à nossa imaginação. A verdade, sendo tão magnificente, jamais deveria ser abandonada, se não tivéssemos feito a inversão, vendo-a como mentira. Dessa maneira, quando vemos as igrejas vazias, podemos desconfiar de que está havendo qualquer erro grave de percepção, por parte tanto dos seus pastores como dos fiéis. Eu acredito que seja a consideração errônea que fazemos ao Criador. Deus é visto como um colega, com o qual conversaríamos depois da morte, esperando uma barganha a respeito de nossos atos.
como se fôssemos deuses também. E não queremos perceber que tudo foi resolvido aqui e por nós mesmos. Quais atitudes que tivemos aqui na Terra? Qual foi o nosso trabalho? Qual foi o nosso comportamento? O que o ser humano aprecia mesmo é a realidade. Ele pensa muitas vezes que prefere a fantasia devido à inversão que faz. No entanto, sabe que apesar de todo o seu engano, sua felicidade está na aceitação da verdade. Importante aceitarmos a verdade. E a nossa verdade profunda vai nos possibilitar a nossa libertação. O homem está ligado infectivelmente à verdade. Só conseguirá relacionar-se bem com todas as coisas, na medida em que estiver bem entrosado com a sua própria realidade. No entanto, ele precisa ter sempre em mente que essa verdade não foi ele quem criou, mas deve se constituir em seu porta-voz, para que consiga estabelecer a relação com o universo cada vez maior. Então, quando nós aceitarmos a verdade, a beleza, nós estaremos nos libertando e saindo de toda e qualquer inversão. Vamos refletir muito sobre esse texto. Então, a consciência da inversão vai tornar o ser humano saudável.